Ela entrou em um lugar onde ninguém perguntou seu nome. Ninguém pediu documentos. Ninguém quis saber quem ela era. E mesmo assim todos pareciam reconhecê-la. Como se aquela identidade já estivesse decidida antes dela chegar. Existem cidades que desaparecem do mapa. Outras que desaparecem da memória coletiva. Mas há lugares mais perigosos. Aqueles que continuam existindo, enquanto apagam quem passa por eles. O que você vai ouvir agora não consta em nenhum registro oficial. Circula apenas como relato, passado de boca em boca por quem diz ter estado lá. Pode não ser real, mas também nunca foi desmentido. Capítulo 1 – A chegada sem registro. Ela chegou ao vilarejo no fim da tarde, quando o céu assumia um tom indefinido entre cinza e amarelo, como se o dia estivesse preso em um atraso eterno. Não havia placa indicando o nome do lugar, nem qualquer referência que confirmasse onde ela estava. Ainda assim, o ônibus reduziu a velocidade e parou exatamente ali, como se aquele ponto fosse inevitável. O motorista abriu a porta sem dizer uma palavra e fez um gesto simples com a mão, indicando que ela deveria descer. Nenhuma passagem foi conferida, nenhum nome foi chamado, nenhum aviso foi dado. Quando seus pés tocaram o chão, o ônibus partiu imediatamente, levantando poeira, como se nunca tivesse parado ali de verdade. O silêncio que ficou era pesado, quase sólido, como se o ar tivesse densidade. As casas ao redor eram antigas, muito próximas umas das outras, com fachadas gastas e janelas fechadas. Não parecia um lugar abandonado, mas também não parecia exatamente habitado, parecia um espaço em espera. Ela caminhou alguns passos e percebeu que havia pessoas na pequena praça central. Elas conversavam em voz baixa, mas interromperam as falas assim que perceberam sua presença. Nenhum olhar de curiosidade, nenhum sorriso de boas-vindas, nenhum sinal de desconfiança. Apenas uma estranha familiaridade silenciosa. Tentando quebrar o desconforto, ela disse boa tarde. Uma mulher respondeu imediatamente, com a voz neutra e o olhar vazio, repetindo uma frase que soou ensaiada demais para ser casual. Disse apenas, aqui todo mundo acaba ficando. Ninguém reagiu. Ninguém complementou. Nesse instante, o sino da igreja tocou uma única vez. O som era grave, antigo, e parecia vibrar não apenas no ar, mas dentro do corpo dela. Não foi alto, nem longo, mas foi suficiente para provocar um arrepio imediato, como se aquele som tivesse sido feito para marcar algo invisível. Ela percebeu então um detalhe inquietante. Ninguém carregava bolsas, mochilas, documentos ou celulares. As pessoas andavam livres, de mãos vazias, como se não precisassem provar quem eram. Aquilo começou a incomodar, porque a ausência parecia deliberada, quase ritualística. Ao se aproximar de uma vitrine antiga, seus olhos foram atraídos por fotografias em preto e branco do vilarejo. Festas, encontros, datas comemorativas. Em uma delas, sentiu o estômago revirar ao reconhecer um rosto muito parecido com o seu, sentado na praça, integrado àquela gente. Ela piscou, afastou-se por um segundo e olhou novamente. A fotografia havia mudado sutilmente. O rosto agora parecia ainda mais parecido, mais correto, mais alinhado com ela do que antes. A sensação não era de medo imediato, mas de deslocamento profundo. O sino tocou outra vez, e ela teve a impressão perturbadora de que algo dentro dela havia sido registrado, como se o vilarejo tivesse feito uma anotação invisível. Sem perguntas, sem formulários, sem nome, apenas aceitação. Se você sente que certos lugares reconhecem pessoas antes mesmo de ouvi-las falar, permaneça aqui, acompanhe este relato, compartilhe com quem gosta de terror psicológico e registre nos comentários o que você percebeu. Capítulo 2 – O nome que não foi dito. A hospedaria ficava em uma esquina estreita da rua principal, iluminada por uma lâmpada antiga que emitia uma luz amarelada constante, sem piscar. Ao entrar, ela sentiu o cheiro de madeira velha misturado com algo metálico, como poeira acumulada há décadas. O ambiente era silencioso demais para um local que ainda recebia hóspedes. Atrás do balcão estava uma mulher de aparência indefinida. Impossível dizer sua idade com precisão. Ela ergueu os olhos lentamente, observou o rosto da recém-chegada por alguns segundos e sorriu de forma automática. Nenhuma pergunta foi feita, nenhuma informação solicitada, como se tudo já estivesse decidido.
A mulher apenas disse que o quarto estava pronto e deslizou a chave pelo balcão, acompanhada de um pequeno papel com um número escrito à mão. Não havia espaço para nome, assinatura ou confirmação. Era como se aquele lugar não trabalhasse com registros formais, apenas com permanências. No caminho até o quarto, ela percebeu fotografias penduradas no corredor estreito. Imagens antigas de hóspedes, sempre sorrindo, sempre posicionados de forma semelhante. Em várias delas, algo chamava atenção: ninguém segurava documentos, bolsas ou objetos pessoais. Ao entrar no quarto, a primeira coisa que viu foi um espelho grande, com a moldura rachada e marcas de umidade nas bordas. Ela se aproximou lentamente, observando o próprio reflexo com atenção excessiva, como se procurasse algum erro que ainda não conseguia nomear. Tentou dizer seu nome em voz alta, apenas para se ouvir, apenas para confirmar que ainda estava ali. A palavra não saiu. Não foi gagueira, nem esquecimento momentâneo. Foi como tentar puxar algo que simplesmente não existia mais dentro dela. Um desconforto físico tomou conta do corpo, acompanhado de uma leve tontura. Ela apoiou a mão na pia e respirou fundo, tentando lembrar de onde vinha, o que fazia antes de chegar ali, quem costumava chamá-la pelo nome que agora parecia distante demais. Na parede lateral do quarto, havia mais fotografias. Entre elas, uma em especial fez o coração acelerar. Ela estava ali, sentada à mesa com outras pessoas do vilarejo, sorrindo de maneira natural. A imagem parecia antiga, mas o rosto era inconfundivelmente o dela. No verso da fotografia, uma data escrita à caneta indicava um ano impossível, muito anterior ao seu nascimento. Ao virar a foto novamente, percebeu que o sorriso havia mudado sutilmente, como se estivesse mais confortável naquela cena do que deveria. Do lado de fora, o sino da igreja tocou 2 vezes, sempre incompleto, sempre interrompido. Ela sentiu, com clareza assustadora, que naquele lugar o nome não era esquecido à força, ele era substituído aos poucos. Se você sente que a identidade pode ser mais frágil do que parece, continue acompanhando este relato, compartilhe com quem aprecia terror psicológico e deixe registrado nos comentários o que essa história despertou em você. Capítulo 3. As fotografias que se ajustam. No dia seguinte, ela acordou com a sensação incômoda de que havia sonhado algo importante, mas que a lembrança escorria para fora da mente como água entre os dedos. O quarto estava exatamente igual, mas algo no ar parecia diferente, mais pesado, mais carregado. Ao se sentar na cama, percebeu que o silêncio do vilarejo não era ausência de som, mas uma presença constante. Ela voltou ao corredor da hospedaria e passou novamente pelas fotografias penduradas na parede estreita. Desta vez, parou diante delas com mais atenção, observando detalhes que haviam passado despercebidos antes. Pequenas diferenças surgiam de uma imagem para outra, como se o tempo ali não avançasse em linha reta, mas em ajustes quase imperceptíveis. Em uma das fotos, um homem sorria ao lado de uma mulher que parecia feliz demais para a situação simples registrada. Quando ela piscou, percebeu que o sorriso havia diminuído, como se a imagem estivesse tentando se adequar a uma nova realidade. O desconforto não vinha da mudança em si, mas da naturalidade com que aquilo acontecia. Ela caminhou até a praça central e notou moradores parados diante de fotografias semelhantes, afixadas em murais improvisados. Alguns observavam em silêncio absoluto, outros tocavam as imagens com a ponta dos dedos, como se tentassem reconhecer algo que já não sabiam nomear. Ninguém comentava. Ninguém questionava. Uma senhora murmurava baixinho a mesma frase, repetida como um reflexo antigo, quase sem consciência: aqui todo mundo acaba ficando. Não havia emoção na voz, apenas repetição. A frase parecia menos uma explicação e mais um lembrete constante, dirigido a quem ainda resistia internamente. Ela percebeu então que algumas pessoas pareciam confusas, andando em círculos curtos, parando no meio do caminho e olhando ao redor como se tivessem esquecido o motivo de estarem ali. Quando alguém tentava perguntar algo, a resposta nunca vinha completa, sempre quebrada, sempre substituída por silêncio. Ao passar novamente pela vitrine de fotografias da rua principal, ela sentiu um aperto no peito. A imagem onde aparecia sentada na praça agora mostrava mais detalhes, mais nitidez, mais integração. O corpo parecia mais relaxado, o olhar mais pertencente àquele lugar do que a própria lembrança de quem ela fora. Ela tentou se lembrar de momentos da infância, de vozes que costumavam chamá-la pelo nome,
de situações em que precisava se apresentar. As memórias vinham desfocadas, como fotografias antigas guardadas em caixas erradas. O nome continuava ausente, não como esquecimento, mas como algo removido com cuidado. O sino tocou novamente, dessa vez 3 vezes irregulares, e ela teve a certeza de que aquele som marcava algo além do horário. Cada toque parecia acompanhar uma perda silenciosa, uma substituição interna que ninguém ao redor parecia mais perceber ou questionar. Ela entendeu, com uma clareza desconfortável, que as fotografias não estavam mudando sozinhas, estavam sendo atualizadas para refletir quem as pessoas estavam se tornando ali. Não era o passado que se alterava, era o presente que se ajustava lentamente ao vilarejo. Se você percebe como a identidade pode ser reescrita sem violência, permaneça acompanhando este relato, compartilhe com quem gosta de terror psicológico e deixe nos comentários o que você sentiu ao perceber essas mudanças. Capítulo 4. O sino que não chama, confirma. O sino voltou a tocar no meio da tarde, sem horário definido, sem motivo aparente, como se respondesse a algo que apenas ele percebia. O som atravessou as ruas estreitas do lugar com uma naturalidade perturbadora, e ninguém pareceu surpreso. As pessoas apenas continuaram suas tarefas, como se aquele toque fizesse parte da respiração do vilarejo. Ela notou que, sempre após o sino, algo mudava nos rostos ao redor. Não era uma expressão clara de tristeza ou alegria, mas uma suavização estranha, como se uma camada tivesse sido retirada. As conversas ficavam mais curtas, os gestos mais mecânicos, e os olhos pareciam menos interessados em procurar significado. Ao cruzar com o homem que havia lhe oferecido ajuda no dia anterior, ela percebeu que ele hesitou por um instante antes de falar. Os lábios se moveram, mas nenhuma palavra saiu. O silêncio durou tempo demais para ser normal, até que ele apenas sorriu, como se sorrir fosse a única resposta ainda disponível. Ela tentou puxar conversa, fazer perguntas simples, mas todas pareciam causar desconforto imediato. Não era medo. Era como se as perguntas exigissem algo que já não existia. O homem desviou o olhar e se afastou lentamente, como alguém que percebeu ter esquecido uma regra essencial. Caminhando sozinha, ela começou a notar pequenas placas espalhadas pelas ruas, sempre com frases curtas e repetitivas. Nenhuma delas continha nomes, apenas instruções vagas, como se o vilarejo tivesse sido construído para pessoas que não precisavam mais ser chamadas individualmente. As fotografias reapareciam em mais lugares, agora dentro de casas abertas, sobre mesas, presas com alfinetes em paredes de madeira antiga. Em todas elas, os rostos pareciam mais semelhantes entre si, como se as diferenças estivessem sendo suavemente apagadas em favor de uma identidade comum. Ela sentiu um impulso urgente de escrever seu nome em algum lugar, qualquer superfície que pudesse resistir. Pegou um pedaço de papel esquecido sobre um balcão e tentou segurar a caneta com firmeza. A mão tremeu. A mente esvaziou. Nenhuma letra veio primeiro. O sino tocou novamente, mais próximo dessa vez, e ela sentiu um aperto físico no peito, como se algo estivesse sendo confirmado sem sua permissão. Não era um aviso. Não era um convite. Era uma aceitação coletiva de que mais uma parte havia sido entregue ao lugar. Ela começou a compreender que ninguém ali esquecia de repente. O esquecimento era gradual, quase gentil, feito para não causar resistência. Primeiro iam os nomes, depois as histórias, e por fim a necessidade de lembrar quem se foi antes. Enquanto o som do sino se dissipava no ar pesado, ela percebeu que ainda sentir medo significava que algo nela permanecia intacto. Se esse tipo de terror psicológico silencioso está te envolvendo, acompanhe os próximos capítulos. Compartilhe este relato com quem aprecia histórias inquietantes e deixe nos comentários o que você faria para não esquecer quem é. Capítulo 5. A frase que substitui nomes. Ela ouviu a frase pela primeira vez enquanto atravessava a praça central, dita em tom baixo por 2 pessoas que conversavam sem se olhar. Não parecia uma saudação nem um aviso, mas algo repetido com naturalidade excessiva, como se fosse um reflexo condicionado. A frase não carregava emoção, apenas função, e isso a tornava ainda mais inquietante. Com o passar das horas, ela percebeu que a mesma frase surgia em contextos diferentes, sempre ocupando o lugar onde um nome deveria estar. Ninguém chamava ninguém diretamente, apenas repetiam aquelas palavras, como se todos soubessem exatamente a quem se referiam. O mais perturbador era que sempre funcionava. Quando alguém era abordado pela frase, reagia de imediato,
levantando o rosto com leve atraso, como se precisasse confirmar internamente que ainda era aquela pessoa. O reconhecimento não vinha dos olhos, mas de algum mecanismo interno que ainda resistia ao apagamento completo. Mesmo assim, algo parecia faltar. Ela tentou ignorar, dizendo a si mesma que aquilo era apenas um costume local, uma excentricidade do lugar. No entanto, quanto mais tentava racionalizar, mais percebia que o som da frase provocava uma pressão discreta na cabeça, como se empurrasse pensamentos para fora, abrindo espaço para algo novo. Ao se aproximar de uma casa mais antiga, ouviu a frase ser repetida em uníssono por várias vozes ao mesmo tempo. Não havia irritação, nem urgência, apenas concordância. Era como se todos estivessem reafirmando algo invisível, uma regra que precisava ser constantemente lembrada para não falhar. Dentro da casa, ela encontrou um caderno antigo sobre a mesa, com páginas amareladas e letras irregulares. Em cada página havia apenas a frase, escrita repetidamente, ocupando o espaço onde normalmente estariam nomes, datas ou histórias pessoais. Nenhuma página parecia concluída. Ela folheou o caderno com cuidado, sentindo uma leve vertigem a cada página virada. Em certos momentos, teve a impressão de reconhecer a própria caligrafia, mas não conseguiu provar nada. O desconforto não vinha da dúvida, mas da sensação de que provar já não importava mais. Do lado de fora, o sino voltou a tocar, e a frase ecoou quase imediatamente depois, como uma resposta automática. A combinação dos dois sons parecia selar algo no ar, tornando a identidade individual desnecessária. Ali, ninguém precisava ser único para existir. Ela percebeu que a frase não substituía apenas nomes, mas decisões, memórias e até sentimentos. Ao repetir aquelas palavras, as pessoas pareciam aliviar o peso de escolher quem eram. Era mais simples aceitar a forma que o lugar oferecia. Ao se afastar da casa, sentindo a própria memória oscilar, ela entendeu que resistir exigiria esforço constante. Se essa sensação de identidade sendo apagada lentamente está te envolvendo, continue acompanhando a história. Compartilhe com quem aprecia terror psicológico profundo e deixe nos comentários até onde você acha que alguém consegue resistir sem um nome. Capítulo 6. As fotografias aprendem primeiro. Ela encontrou as fotografias dentro de uma moldura torta, pendurada na parede de um corredor estreito e mal iluminado. As imagens mostravam pessoas em poses comuns, quase banais. Mas havia algo errado nos rostos, algo que não se fixava. Como se a imagem se recusasse a ser lembrada por completo. Ao observar por mais tempo, percebeu que os traços mudavam. Não de forma brusca, mas como um desgaste contínuo e silencioso. Olhos perdiam definição, bocas ficavam borradas. Até que os rostos se tornavam genéricos demais para reconhecer. Ainda assim, os corpos permaneciam no mesmo lugar. Ela afastou o olhar por alguns segundos, tentando se recompor. Quando voltou a encarar a fotografia, algo havia se alterado. Um detalhe mínimo, quase imperceptível, mas diferente. O fundo parecia mais escuro, como se avançasse sobre a figura. A imagem parecia aprender a apagar. Em outra moldura, havia uma fotografia antiga de uma família. 4 pessoas lado a lado, todas vestidas de forma semelhante. Nenhuma delas possuía nome escrito atrás da moldura. Aos poucos, ela percebeu que os rostos já não combinavam. Como se nunca tivessem pertencido àquele corpo. Um calafrio percorreu suas costas ao notar algo impossível. Uma das figuras da foto usava roupas parecidas com as dela. Não era idêntica, mas próxima o suficiente para causar desconforto. A posição do corpo, o jeito de ficar em pé. Era como observar um rascunho de si mesma. Ela levou a mão ao próprio rosto, sentindo necessidade de confirmação. A textura da pele ainda estava ali, real, presente. Mas a fotografia parecia sugerir que isso era temporário. Que o papel aprendia antes da carne. E que o processo já havia começado. Em um canto da sala, um álbum repousava aberto sobre a mesa. As páginas exibiam espaços vazios onde fotos haviam sido arrancadas. Algumas ainda deixavam marcas amareladas no papel. Como memórias removidas com cuidado excessivo. Sem rasgar, sem deixar vestígios evidentes. Ela tentou lembrar quantas fotos suas existiam fora dali. Tentou visualizar rostos, datas,
momentos específicos. Mas tudo vinha incompleto, como lembranças mal copiadas. O medo não estava em esquecer, mas em não saber o que já tinha sido perdido. Do lado de fora, vozes repetiam a mesma frase de sempre. Ela já não precisava ouvi-la claramente para reconhecer. Aquela frase agora soava dentro da cabeça. O sino ecoou mais uma vez, reforçando o ritmo. Imagem, som e identidade começavam a se confundir. Ao fechar o álbum, ela sentiu que algo havia sido selado. Não um destino imediato, mas um caminho difícil de evitar. As fotografias não registravam o passado. Elas preparavam o futuro de quem ficava. Se essas imagens estão começando a parecer próximas demais, permaneça aqui, acompanhe os próximos capítulos, compartilhe essa história e deixe registrado o que você acha que ainda define quem somos. Capítulo 7. Quando as pessoas começam a esquecer. Ela percebeu primeiro nos pequenos gestos, quase invisíveis. Uma mulher parou no meio da rua, olhando as próprias mãos. Como se tivesse esquecido o motivo de estar ali. Não havia pânico, apenas um vazio calmo. Um esquecimento aceito sem resistência. O homem ao lado tentou ajudá-la, mas hesitou. Abriu a boca como quem vai dizer algo importante. E então fechou, confuso, como se a palavra tivesse sumido. Os dois permaneceram ali por alguns segundos, até seguirem caminhos diferentes, sem estranhamento. Ela passou a observar com mais atenção as conversas ao redor. As frases eram curtas, repetitivas, funcionais demais. Ninguém contava histórias, ninguém se apresentava. O passado parecia irrelevante naquele lugar. E o futuro, desnecessário. Em uma mercearia, o atendente perguntou o que ela queria. Quando ela respondeu, ele assentiu lentamente. Mas seus olhos não registraram reconhecimento. Como se aquela interação fosse a primeira e a última. Um contato sem memória, sem continuidade. Ao sair do estabelecimento, ela tentou lembrar do próprio nome. A palavra veio com esforço, pesada, instável. Por um instante, soou estranha até para ela mesma. Como algo aprendido recentemente. E ainda não totalmente aceito. Pessoas passavam por ela sem demonstrar curiosidade. Ninguém perguntava de onde vinha ou para onde ia. Era como se perguntas pessoais fossem proibidas. Ou simplesmente inúteis naquele lugar. A identidade não era mais uma exigência. O sino tocou novamente, mais próximo dessa vez. Algumas pessoas pararam por um breve instante. Outras apenas ajustaram o ritmo dos passos. Como se aquele som marcasse algo interno. Uma reorganização silenciosa do que restava. Ela sentiu uma pressão familiar na cabeça. A mesma sensação das fotografias e da frase. Pensamentos escorriam, difíceis de segurar. Lembranças perdiam detalhes importantes. Datas, rostos, emoções começavam a falhar. Ao passar por um espelho em uma vitrine quebrada, ela demorou um segundo a se reconhecer. Não porque estivesse diferente, mas porque a ideia de quem era parecia distante. Como se não fosse mais essencial. Enquanto seguia pela rua estreita, compreendeu algo terrível. O esquecimento ali não era punição nem acidente. Era um processo compartilhado, quase gentil. Uma forma de existir sem o peso de ser alguém. Se essa perda silenciosa está te afetando, permaneça atento, acompanhe os próximos capítulos, compartilhe essa história e registre nos comentários o que você nunca abriria mão de lembrar. Capítulo 8. O nome que não é seu. Ela ouviu o nome pela primeira vez ao passar pela praça. Não foi dito em voz alta, mas repetido com naturalidade. Duas pessoas olharam diretamente para ela ao pronunciá-lo. O som não despertou reconhecimento imediato. Mas algo dentro respondeu antes que pudesse negar. Ela parou, confusa, tentando entender o motivo da reação. Aquele nome não fazia parte de sua história. Nunca havia sido chamada daquela forma. Ainda assim, a palavra parecia encaixar. Como uma peça errada forçada no lugar certo. Ao seguir caminhando, percebeu que outros repetiam o mesmo nome. Sempre em tom neutro,
quase respeitoso. Não havia curiosidade nem dúvida nas vozes. Era como se todos soubessem algo que ela não lembrava. Uma certeza coletiva impossível de contestar. Ela tentou se corrigir, dizendo o próprio nome em voz baixa. A palavra saiu fraca, instável, quase estrangeira. Por um instante, teve dificuldade em concluir a frase. Como se o som perdesse sentido no ar, e fosse rejeitado pelo próprio lugar. Em uma vitrine, viu seu reflexo novamente. Os traços ainda eram os mesmos. Mas o olhar parecia carregado de hesitação. Não era medo do que via. Era a dúvida sobre quem estava olhando de volta. O sino tocou mais uma vez, ecoando próximo demais. O nome voltou a ser repetido logo depois. Agora dentro da cabeça, sem necessidade de som. A repetição não exigia aceitação. Ela simplesmente acontecia. Ao passar por um grupo de moradores, ninguém a questionou. Não perguntaram de onde vinha ou quem era. Apenas usaram o nome como se fosse suficiente. Ela percebeu que ali os nomes não identificavam. Eles substituíam. Uma memória antiga tentou emergir. Alguém chamando seu verdadeiro nome com afeto. Mas a lembrança veio incompleta, desfocada. O rosto ligado a ela não se formava. Como uma fotografia que se recusa a revelar. Ela sentiu vontade de ir embora imediatamente. Mas não sabia exatamente de onde sair. As ruas pareciam conduzir sempre de volta. E o nome continuava acompanhando cada passo. Mais presente do que qualquer lembrança real. Ao aceitar temporariamente aquele nome, algo se acalmou. O desconforto diminuiu, a pressão cedeu. Era essa a armadilha silenciosa do lugar. Oferecer alívio em troca de identidade. Se você também sente esse peso ao ouvir um nome que não reconhece, continue aqui, acompanhe o próximo capítulo, compartilhe essa história e diga nos comentários até onde alguém consegue resistir antes de aceitar. Capítulo 9. Quando até o espelho esquece. Ela entrou no banheiro antigo procurando água. O espelho rachado acima da pia chamou atenção imediatamente. Não pela rachadura, mas pela dificuldade em refletir. A imagem parecia atrasada, como se pensasse antes de surgir. Um reflexo que não acompanhava o corpo. Ela levantou a mão lentamente diante do espelho. O movimento aconteceu primeiro no corpo. E só depois apareceu no vidro embaçado. O atraso não era técnico, era indeciso. Como se o reflexo precisasse confirmar algo. Por um instante, o espelho mostrou um rosto diferente. Os traços eram semelhantes, mas menos definidos. Os olhos pareciam vazios de intenção. Ela piscou, e a imagem voltou ao normal. Mas a sensação permaneceu. Ela tentou dizer seu nome em voz alta. O som ecoou estranho naquele espaço fechado. O espelho não reagiu, não registrou. Era como se aquela palavra não tivesse função ali. Um ruído sem correspondência. Ao tocar o vidro frio, sentiu um leve desconforto. Não físico, mas interno, quase emocional. O espelho parecia rejeitar o contato. Como se não reconhecesse quem estava diante dele. Ou como se já tivesse esquecido. Lembranças começaram a surgir de forma fragmentada. Momentos sem ordem, sem rostos claros. Vozes chamando por algo que não vinha. Ela tentou organizar aquilo na mente. Mas o espelho não ajudava. Do corredor, a frase voltou a ser repetida. Agora mais baixa, quase respeitosa. Ela não precisava mais ouvir claramente. O significado chegava antes do som. O nome imposto se fortalecia. O sino tocou novamente, vibrando nas paredes. O espelho tremeu levemente com o som. Por um segundo, o reflexo sorriu. Ela não estava sorrindo. E isso foi o que mais assustou. Ao se afastar, ela evitou olhar novamente. Temia que o espelho já tivesse escolhido. Que não refletisse mais quem ela acreditava ser. Mas quem o lugar esperava que fosse. Uma identidade funcional. Ao sair do banheiro, ela entendeu algo definitivo.
O apagamento não vinha apenas das pessoas. O próprio reflexo colaborava com o processo. Ali, até o espelho aprendia a esquecer. Se essa perda silenciosa te incomoda, permaneça até o fim, acompanhe o desfecho, compartilhe essa história e registre nos comentários o que nunca deveria ser apagado. Capítulo 10. O lugar onde nomes são substituídos. Ela chegou ao centro do vilarejo sem perceber o caminho. Os pés a conduziram como se já soubessem o destino. As casas formavam um círculo quase perfeito. No meio, um espaço vazio, silencioso demais. Ali não havia placas, apenas presença. As pessoas começaram a se reunir lentamente. Ninguém parecia curioso ou apressado. Apenas ocupavam seus lugares com naturalidade. Como quem cumpre uma rotina antiga. Um ritual sem anúncio. Ela tentou perguntar o que estava acontecendo. Mas as palavras não se organizaram corretamente. A frase comum surgiu antes da pergunta, substituindo qualquer tentativa de diálogo. A comunicação ali já estava decidida. Um morador se aproximou e falou o nome imposto. Não como imposição, mas como confirmação. O som ecoou diferente naquele espaço. Mais sólido do que qualquer lembrança. Mais aceito do que seu nome verdadeiro. Ela sentiu algo se desprender internamente. Não houve dor, apenas alívio momentâneo. Memórias pessoais se tornaram distantes. Como histórias ouvidas sobre outra pessoa, que já não exigiam defesa. O sino tocou uma última vez, mais grave. As pessoas fecharam os olhos em silêncio. Quando abriram, algo havia se reorganizado. Não nelas, mas nela. Um encaixe definitivo. Ela tentou pensar no nome antigo, mas não encontrou resistência suficiente. A palavra parecia inútil agora. Sem função prática naquele lugar. Sem eco em ninguém. Ao aceitar o novo nome, tudo se estabilizou. A pressão na cabeça desapareceu. O ambiente pareceu mais claro. O vilarejo não exigia mais esforço. Ela finalmente pertencia. Nesse lugar, ela compreendeu a regra final. Nomes não serviam para lembrar. Serviam para substituir. Para tornar todos compatíveis. Com a permanência. Ela já não sentia vontade de ir embora. O passado havia se tornado irrelevante. Ali, ninguém perguntava quem você foi. Apenas quem você precisava ser. Se essa história te marcou, permaneça no canal, ative o sino, compartilhe este episódio e registre nos comentários qual parte da identidade você nunca entregaria, mesmo que isso custasse ficar. Não há registros oficiais sobre isso. Apenas o silêncio de quem nunca voltou para contar.